Hola, buenas noches, sea bienvenido. En esta oportunidad hablaremos al respecto de los músculos de la cara y el cuello. Los músculos de la cara no son importantes solamente para que se pueda hacer expresiones faciales para que mejore la convivencia entre nosotros. Tan importante cuanto eso son los músculos del cuello que nos auxilian en la capacidad de movernos nuestra cabeza hasta la derecha, hasta la izquierda, hasta la arriba y hasta la abajo. Vamos a empezar ahora con los músculos de la cara. Olá, eu sou Vladimir Soares. Vou falar pouco sobre o músculo maceteiro. O músculo maceteiro é músculo curto, é dos músculos da mastigação e é muito forte. Está situado em ambos os lados da cara. Ele apresenta duas porções, uma superficial e uma mais profunda. A superficial apresenta dois pontos de inserção, uma fija, arriba, e uma móvel. A fija se inserta em dois terços anteriores do arco cigomático e parte anterior do hueso cigomático. A parte móvel está em la mandíbula. Está situada em la cara externa da rama mandibular, em sua metade inferior, em la zona do ângulo mandibular. Sim? A parte mais profunda também apresenta dois pontos de inserção. Uma em la parte do osso cigomático e outra em la cara externa da rama mandibular em sua metade superior, um pouco acima da inserção fija móvel da porção superficial. A função do músculo maceteiro será elevar a mandíbula durante a mastigação. E este movimento representa uma palanca de terceiro grado, pois o músculo maceteiro que realiza a força está entre o ponto de apoio, que é a articulação temporomandibular, e a resistência, que vai ser o alimento que vai ser machacado. Graças. Olá, hoje irei falar sobre os músculos da cara. Os músculos que eu irei falar é o músculo orbicular dos olhos, transverso da nariz e músculo supraciliar. O músculo orbicular dos olhos é um músculo plano, ancho, que forma uma elipse ao redor da órbita dos olhos. Está localizado entre o osso frontal e a apófise frontal do maxilar. E ele tem a função de cierre dos olhos e a função de comprimir o saco lacrimal. O músculo transverso da nariz é um músculo aplanado, triangular, que forma esse triângulo aqui sobre o nariz, né? O dorso do nariz. É um músculo delgado. Ele tem a função de abrir as alas da narina hacia arriba e adelante. Quer dizer, é um dilatador das narinas. O músculo supraciliar é um músculo facial pequeno, estreito, umbicado em o extremo medial da ceja, se encontra entre o músculo frontal e o músculo orbicular dos olhos. Tem a função de tirar a pele hacia cima e medial. Eu Everton Romo e apresentaremos agora alguns músculos da face. Começaremos pelo músculo frontal, que tem sua inserção por arriba em o borde anterior de la aponeurose epicranial e por baixo se confunde com os músculos piramidales, orbiculares e de los párpados. Suas relações com a cara interna cobre o
pericrâneo y la cara externa está cubierta por la pele. Inervação, nervo temporofacial, rama del face. Ação, tensor de la aponeurose epicranial. Quando la aponeurose está fixa, forma las rugas em la frente. Rugas em la frente. Aponeurose epicranial. É uma roja fibrosa que se estende desde o músculo frontal ao músculo occipital. Hablaremos agora do músculo piramidal. Em o dorso do nariz. Inserções por riba com o músculo frontal, pilares do frontal, por barro, cartílago lateralis e borde inferior do osso próprios do nariz. Relações descansam sobre o osso próprio das narinas, pelo nariz. Inserção filetes infraorbitários de la face. Ação retraem hacia abaixo la região ciliar. Assim como exemplo. Hablaremos agora do músculo orbicular de los lábios. Rodeia o orifício bucal. Inserção semi-orbicular superior. Se estende de uma comissura à la outra. Fascículo nasolabial. Sube ao subtabique nasal. Fascículo incisivo superior. Valafocita mistiforme. Semi-orbicular inferior. Vai de uma comissura à la outra. Fascículo incisivo inferior. Relações. La cara profunda com as glândulas de los lábios. La cara superficial com la mucosa labial. Inserção. Nervo bucal, rama de la facial. Ação. Esfíncter do orifício bucal, funce los lábios. Ele movimenta os lábios graças a este músculo. Graças, e quero agradecer também ao Miguel, que foi o nosso modelo até aqui. Obrigado. Hola, buenas tardes a todos. Aún hablando al respecto de los músculos de la cara, vamos a hablar ahora de 3 músculos específicos, que es el músculo cigomático menor, el cigomático mayor y los músculos bucinadores. Ambos son músculos superficiales, que tienen una forma un poco más aplanada, por así decir, que nos fornece y nos proporciona movimientos faciales bien específicos. Hablando al respecto del músculo bucinador, es básicamente los músculos de las mejillas, que nos auxilian, que por elevar la mejilla hasta arriba y hasta abajo. Se queda exactamente acá, adelante del músculo macetero superficial y alrededor, quiere decir al lado del músculo orbicular de la boca. Ambos los músculos, estos específicos, son inervados por el nervo facial. El músculo bucinador nos fornece, nos posibilita movimientos bien simples, pero muy útiles, como el movimiento de soplar. Vea cómo están extendidas la mejilla, proporcionada por el músculo bucinador. Y también el movimiento de soviar. Otros músculos importantes son el cigomático menor y el cigomático mayor. La diferencia entre ellos es básicamente porque el cigomático mayor es un poco más ancho que el cigomático menor, pero también son inervados por el nervo facial. Y estos músculos nos fornecen el movimiento de que se pueda elevar la comisura hasta arriba y hasta abajo, nos posibilitando sonreír. Olá, me chamo Paulo Vitor e eu vou explicar 2 músculos da cara. Empezamos por el músculo risório de Santorini, que tem na forma triangular. É um músculo curto e se origina a partir do músculo macetero hacia a região da boca. Sua superfície superior é horizontal e sua superfície inferior é obliquamente ascendente. Tiene contato com o músculo platismo. Em relação à sua ação, aumenta o diâmetro transversal da boca, produzindo la sonrisa.
Aquí tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Tiene una forma de cinta. Es un músculo curto. Tiene la acción de elevar el labio superior y dilatar la ala de la nariz. Y se origina a partir del maxilar, del hueso maxilar, hacia la apófisis del hueso frontal. Y ahora hablaremos respecto de los músculos del cuello, su ubicación, su importancia para que se puedan hacer los movimientos de la cabeza y del cuello hasta todos los sentidos en que se hagan necesarios. Olá, eu sou Vladimir Soares e vou falar um pouco sobre o músculo escaleno. O músculo escaleno é um músculo curto, situado na lateral do cuello em ambos os lados. É dividido em 3 porções: escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior. O escaleno anterior, sua origem é em tubérculo anterior de los processos transversos de C3 a C6 e sua inserção em la superfície anterior de la primeira costilha. Escaleno médio, a origem é em tubérculo posterior de los processos transversos de C2 a C7 e la inserção em la superfície superior de la primeira costilha. Escaleno médio, sua origem é em tubérculo posterior de los processos transversos de C5 a C7 e sua inserção em la superfície externa de la segunda costilha. É importante falar que entre escaleno anterior e escaleno médio há um espaço chamado triângulo interescaleno, que anatomicamente é importante, pois passa 2 estruturas muito importantes aqui: o plexo braquial e a artéria subclávia. Os escalenos têm a função de flexião do cuello, flexião lateral do cuello, rotação contralateral e também ajudam em la inspiração, elevando a primeira e segunda costilha. Graças. Buenas tardes, e eu irei falar sobre o músculo del cuello. O músculo que eu irei falar é o músculo platisma ou músculo cutâneo, que é um músculo que se inserta na região anterolateral del cuello, logo abaixo da piel. É uma lâmina ancha quadrilátera que se estende da borda superior do tórax hasta a borda inferior da mandíbula. Este músculo tem a função de depressão da mandíbula hacia abaixo e da comissura da boca hacia abaixo. É um músculo que tem a função de tensão do cuello, desta parte do cuello. É um músculo de grande importância para nós. Buenas noches, me chamo Melissa de Tomaso, sou aluna do terceiro semestre de Medicina e eu irei falar sobre os músculos do coelho. Irei falar sobre 3 músculos, que são o músculo esternocleidomastoideo, esternocleidoioideo e o homoideo. Começando pelo esternocleidomastoideo. É um músculo que está em todos os planos, né? Vai desde a parte de trás hacia adelante. Sua origem é a apófise mastoidea do osso temporal, como podemos ver acá, la qual está imediatamente detrás do ofício auditivo, como possamos ver. E sua inserção em um dos ventres musculares vai até externo do manúbrio, acá, mientras que o outro vai em la parte superior do terço médio de la clavícula, entre ambos queda um espaço. Sua função é um músculo inspiratório, pero não ocorre, que é uma inspiração que normalmente não la utilizamos,
Es uma inspiração que se queda em situações de emergência ou em alguns casos de enfermidade. Se denomina de tiragem external. Normalmente, estes pontos, los escapulo-humerales, né, estão fixos em tração do crânio, realizando uma tripliação, né, que é a rotação, né, do lado contrário, inclinação lateral e uma leve extensão. Por isso, se denomina músculo de la mirada patética. Obviamente, a contração bilateral anula as rotações, né, inclinadores laterais, produzindo uma doble ação, flexão cervical e extensão cranial. Agora, iremos falar sobre o músculo esternocleido-ioideio, tá? Ou então, externo-ioideio. É um músculo mais superficial, que está acá, de los músculos da região infraioideia. Este é o mais superficial, é uma cinta carnosa de 15 a 25 milímetros de ancho, estendida desde a extremidade superior do tórax hasta os ossos ioides. Né? Sua ação, abatidor do osso ioides. Né? Sua inervação, o músculo esternocleidoioideio, também chamado de esternoioideio, está inervado pela asa cervical do nervo hipoglosso. Tem sua origem em la cara posterior do músculo do manúbrio external e em la parte interna da clavícula, né? Hasta cá, do primeiro cartílago. E está em la parte do coelho, como possamos ver. Se inserta abaixo em la cara posterior do borde posterior de la clavícula e em la cara posterior do ligamento esternoclavicular. Em la metade lateral do manúbrio external e é o primeiro cartílago costal. Desde aqui se dirige arriba para terminar em la borde inferior do corpo do osso ioideios. Agora iremos falar sobre o músculo homoideio, que está acá. Possamos ver que os dois estão bem encostados, né? Um ao lado do outro. O músculo homoideio se designa também como os nomes de homoplatioideio ou escapuloideio. É um músculo aplanado, largo e delgado, que se estende aos lados do coelho, desde o borde superior da escápula ao osso ioides. Né? Sua artéria é a artéria infraioideia, uma rama de la artéria tiroideia superior, artéria cervical superior. Sua ação depressor do osso ioides e la fáscia cervical média. Sua nervação, a asa cervical ou asa do nervo hipoglosso. Né? Sua inserção em o osso ioides. Graças. Isto foi os músculos que falei e agradeço ao Miguel por ser o nosso modelo. Hablando respecto del músculo del cuello, vamos a hablar respecto de este. Son pares, son dos músculos que se quedan al lado de la nuca y su origen adopta una forma más o menos triangular. Su inserción se va del tubérculo posterior del AC1 del atlas hasta el borde superior, el ángulo superior de la escápula, hasta acá. Su inervación es por el nervo dorsal y ello nos posibilita un movimiento bien sencillo de elevar hasta la arriba y hasta abajo la escápula, también conocido como omoplata. Este músculo tiene dos nombres específicos. Se puede llamar como el músculo elevador de la escápula o el músculo rotator del cuello. Aqui eu vou explicar agora sobre o músculo esplênio da cabeça. Tem forma de V e sua inserção a partir del hueso temporal com a apófise mastoide. E sua origem a partir das vértebras cervicais e torácicas C7 a T3. Podemos ver aqui alguns movimentos. Pode virar, né? Alguns movimentos de extensão da cabeça, de flexão lateral e de rotação. Aqui temos uma palanca de primeiro grado,
donde el músculo es la fuerza, el punto de apoyo es la articulación atlanto-occipital y la resistencia, el peso de la cabeza. Y así llegamos a la conclusión de más un JN News, las principales informaciones al respecto de los músculos de la cabeza y los músculos del cuello. Agradecemos a todos por su atención y tengan una buena noche.